Olá, meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida, e hoje eu vim fazer um vídeo também um pouquinho diferente do que eu venho fazendo. Hoje eu não vou vir mostrar nenhuma parte de Orlando ou nenhuma casa, mas eu tenho recebido algumas perguntas frequentes, então eu resolvi fazer um vídeo de perguntas e respostas para que eu possa estar sempre concentrando, às vezes um vídeo para eu mandar, às vezes para um cliente ou às vezes mesmo para tirar dúvida das pessoas. Então eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, eu espero que vocês gostem. Se faltou alguma pergunta aqui, deixa depois aqui abaixo, aí eu monto um outro vídeo de perguntas e respostas. Vamos lá? Então a pergunta número 1. Dani, você sempre está falando em vacation home ou você está falando em long term? O que isso significa, né? A gente aqui, quando a gente está falando né, no Brasil, a gente está falando de uma residência, a gente está falando de uma residência que é para aluguel de 12 meses e tudo. Aqui em Orlando, existem as casas de vacation, ou seja, são as casas de temporadas. Então, são aluguéis, são regiões, na verdade, porque isso você não pode fazer em qualquer lugar de Orlando. Uma casa de vacation, geralmente são as regiões separadas que somente para isso. Por quê? Porque se você mora, que nem eu moro num lugar onde é uma região de residências. Quem mora aqui não está querendo que o vizinho fique entrando e saindo, gente que você nunca viu na vida, que você não conhece. A pessoa quer ter uma segurança, né? Então, por isso que muitos lugares eles não querem aceitar Airbnb aqui por um motivo, porque já existe uma região daqui que é separada somente para férias. Então, essas casas de temporadas, os proprietários compram e eles colocam para alugar. As pessoas podem alugar pelo mínimo de 2 noites, pode alugar por uma semana, por 15 dias. Então, mas já é uma região específica para isso. Então, o proprietário, aquilo é um business, é um negócio dele. Ele compra para aquilo, para ele colocar para alugar, e com aquela renda que ele aluga, ele pode vir de vez em quando tirar as férias dele aqui em Orlando, e o restante do ano está sendo alugado. Então, ele paga o financiamento da casa dele, ele paga as contas de água, de luz, de tudo com o dinheiro daquela casa. Então, aquilo lá é como se fosse ele tivesse comprado um negócio. E as casas de long term são os proprietários que compram para residência ou para investimento mesmo. Então, tem alguns que eles compram para residência e depois eles mudam daqui e colocam a casa para locação, ou eles já compram como investimento para aluguel de long term, que é para aluguel de 12 meses. E isso já é em áreas residenciais. Aí, nesses lugares que você aluga para long term, você não vai alugar short term, justamente como aquilo, um dos motivos é aquilo, as pessoas que moram no lugar não querem que ficar entrando e saindo pessoas todos os dias sem eles, né, saberem, porque no long term a pessoa faz checa o histórico da pessoa, criminal, histórico de crédito, é feito todo um levantamento daquele inquilino, né? Então, tem que ser bem diferente. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Vamos para a pergunta número 2 agora. Qual os principais pontos importantes, né, para quando você vai comprar uma casa de férias que o cliente tem que estar buscando? Então, eu tenho 5 pontos aqui que eu acho que é primordial para quando a pessoa está buscando uma casa de férias. Primeiro é o property management. Então, quando você vai comprar uma casa de férias e vai colocar ela para alugar, essa casa de temporada, a pessoa visa o lucro, né? Então, ela quer estar comprando aquela casa, ela quer estar pagando as despesas da casa, as despesas do financiamento e ainda sobrar um dinheirinho para ela ainda no final do ano. Então, o property management, que é quem vai gerenciar esse imóvel, é muito importante, né? Estima-se que mais ou menos aqui em Orlando hoje existem mais ou menos umas 2.000 property management de casas de férias. E é muito importante que você tenha referências desses lugares, né? Porque eles vão estar cuidando do seu dinheiro, eles que vão estar mandando um extrato mensal, eles que vão estar contando do check-in e check-out todos os dias, porque é como se fosse um hotel, né? É um serviço de um hotel. Então, você tem que confiar se eles estão fazendo os reparos na casa, aqueles reparos que eles estão cobrando no extrato mensal, se realmente está sendo feito.
Então, o muito importante do Property Management é como eles estão anunciando essa casa, se eles tiraram fotos profissionais para colocar na casa, porque um dos outros pontos importantes é a decoração. E se você tem uma decoração, então é importante que você tenha fotos profissionais daquela casa, porque é aquilo que vai ter o chamativo, né? O chamariz na internet daquela casa serão as fotos. Então as fotos têm que ser profissionais, mas é claro que a decoração também tem que ser profissional. Tem muito proprietário, não, mas eu sou bom de decoração, eu tenho a noção e tal, mas não é a mesma coisa. Uma casa de férias, as pessoas que estão buscando na internet, elas querem, ter coisas temáticas, né, os quartos temáticos, elas já vão buscar por alguma coisa assim, diferenciado, que é justamente por isso, eles querem vir para passear, para passar uns dias gostosos com a família, e eles vão buscar sim essas casas diferenciadas, né? Então o Property Management é o número 1. O número 2 é a decoração da casa, que realmente tem que ter uma decoração profissional. O número 3 é o tamanho da casa. Hoje conta muito, eu ainda vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas conta muito, às vezes, Dani, mas não preciso de 10 quartos, como vai baratear para famílias quando eles vêm com casas grandes, né? Famílias grandes, eles procuram em casas grandes, e às vezes a diferença de preço de uma casa de 6 quartos para uma de 9 quartos ou 10 quartos é pouco para eles, e eles preferem ter esse espaço a mais mesmo nessa casa, quando eles estão alugando a casa de férias. E o proprietário em si, ele vai estar alugando menos, talvez, uma casa de férias, uma casa de 10 dormitórios, mas, em compensação, o lucro que ele está tendo durante o ano é maior. Isso aí ainda vou explicar num vídeo mais específico. Um outro ponto importante de uma casa de férias é a utilização pessoal. Então, o proprietário, ele compra, ele também está querendo usar essa casa, né, para utilização pessoal, às vezes dele, às vezes de algum amigo, mas é importante, quando o proprietário está visando lucro nessa casa, é importante que ele não esteja utilizando essa casa em temporada, né? Então, existem épocas específicas do ano que é bom que esse proprietário não venha por causa da alta temporada, onde ele vai estar a casa vai estar sendo alugada por um valor bem maior. E aí o lucro dele acaba sendo melhor assim, quando ele está usando a utilização pessoal dele é só em épocas que não são de alta temporada. O outro ponto, que também é um dos principais pontos quando você está procurando uma casa de férias, é a estrutura do condomínio, né? É a área de lazer do condomínio. Então é muito importante, porque às vezes você vai ver a sua casa é linda, a sua casa é super bem decorada, tudo, mas a pessoa que está buscando na internet, uma das primeiras coisas, depois que ela vê a casa, talvez, ou ela vai começar até pelo condomínio, ela vai começar vendo o que tem no condomínio, o que o condomínio oferece para ela e para a família dela, né? Se tem academia, se tem o lazy river ou não, aí eles vão estar buscando, aí cada um é um gosto pessoal, mas eles vão estar buscando sim pela área de lazer, então isso é muito importante, que quando você estiver buscando um condomínio, você veja a área de lazer dele. Vamos para a pergunta número 3. Essa pergunta número 3 veio do YouTube, na verdade, num vídeo que eu tinha feito sobre o IPTU daqui, e a pessoa, ele perguntou qual é mais ou menos a porcentagem do valor do IPTU em relação a uma casa, um apartamento, né? Então, alguns apartamentos do Metroeste tá em valor, é mais ou menos assim, 1,5% do valor do imóvel, tá? Então, casas de Lake Nona, uma casa de 300 mil, estava na faixa de 6, 7 mil dólares. Apartamento de 150 mil no Metroeste estava na faixa de 1.700. Então, é mais ou menos, para a gente ter uma base, é 1,5% do valor do imóvel, é o que se cobra no IPTU. Pergunta número 4. Me perguntam, então, muito quanto custa para fazer, então, a decoração da casa de férias, né? Quando a pessoa compra a casa de férias, uma casa nova direto com a construtora, ela tem que fazer a decoração da casa para ela colocar essa casa para o aluguel, ou até também para ela mesma usar. Mas é uma casa de férias, né? É uma casa que ela vai estar colocando
para aluguel. E como eu já tinha falado na pergunta número 1, que uma das coisas muito importantes é ter a casa bem decorada, então veio essa pergunta de quanto custa mais ou menos. Então eu peguei com uma decoradora que a gente usa muito ela é bem famosa aqui em Orlando. Ela cobra mais ou menos entre 13 a 15 mil dólares por quarto quando ela faz o projeto da casa toda. E ela cobra a garagem separada, porque geralmente aqui as casas de férias não usam garagem como garagem para guardar carro. Elas fazem, tem de Harry Potter, elas fazem de temática, né? A garagem, colocam jogos, colocam várias coisas dentro da garagem e a garagem custa em torno de 20 mil dólares. Então aí tudo vai depender de quantos quartos tem a casa, né? Se você vai fazer a garagem, não vai fazer a garagem, mas é mais ou menos isso. Pergunta número 5. Os proprietários querem saber, muitos proprietários querem colocar à venda a casa deles e eles perguntam, Dani, quanto que eu vou gastar, né? Porque quando você compra existem os closing costs e tal, quanto que eu vou gastar na hora da venda da casa? Então a gente faz mais ou menos uma porcentagem entre 8,5% e 9% em relação ao que ele vai gastar na venda da casa. Isso já contando com a comissão. Outra pergunta muito comum que fazem, então é a pergunta agora número 6. Quanto eu pago, Dani, mais ou menos de aluguel aí em Orlando? Então isso é uma pergunta que é lógico que quem mora em cidade grande vai saber que sempre vai depender de bairro. Mas aqui em Orlando, assim, é muito parecido, né? Então dá para falar região de Lake Nona, uma casa, vamos falar de uma townhome, por exemplo. Uma townhome de 3 dormitórios, você vai estar pagando em torno hoje de 1.900, 1.950, 2.000. Depende, claro, de qual região de Lake Nona. Apartamentos de 1 dormitório, por exemplo, vai estar variando entre 1.100 em Lake Nona. Se você for para Metro Oeste, por exemplo, um apartamento de 1 dormitório você pode achar na faixa de 1.050, 1.000. Um apartamento de 2 dormitórios, 1.200, 1.250. Um de 3 dormitórios já vai estar na faixa de 1.500. Existem townhomes na faixa de 1.700 no Metro Oeste. Casas, Windermere, Winter Garden, você vai começar, tem townhome a partir de 2.000, 2.100, casa a partir de 2.200. Então, mais ou menos, essa é uma faixa de aluguel aqui de Orlando, que inclusive até é bem mais baixo do que nas outras cidades aqui da Flórida. Pergunta de número 7 é, por que Orlando? Né? Então, as pessoas elas falam, Dani, mas muita gente, né, mudando para Orlando, e por quê? Olha, há uns 2 anos atrás, eu já, nas minhas conversas com os proprietários que estavam comprando casa aqui, com os inquilinos que estavam vindo para alugar, a gente já falava que era 1.000 pessoas por dia na Flórida que vinha para morar. Já estão pensando agora em 1.000 pessoas por dia na Flórida não, agora em Orlando para morar. Olha só como que já mudou, já está aumentando. Então, existem várias razões. Orlando é uma cidade que todo mundo gosta de vir para cá, é uma cidade já alegre, eu acho que também por motivo dos parques, né, da gente ter parques aqui e tal, então as pessoas já vêm com aquela intenção de ser feliz, né? De querer ser feliz, então já tem, acho que, essa intenção no ar. É uma cidade que ela não é nem tão grande como Miami, por exemplo, e não tão pequena, igual uma cidade que eu morava em Lehigh Acres, lá aquele próximo de Fort Myers, que dá umas 2 horas aqui de Orlando. Então, assim, eu acho que ela é uma cidade intermediária nesse ponto, onde ela tem de tudo, ela oferece um pouco de tudo para todo mundo e ainda o custo de vida que ainda é mais baixo do que as outras cidades aqui como Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, se a gente for estar comparando. Então, as pessoas vêm do norte, uma casa no norte é de 1.800 e bolinha, né? As casas são muito antigas e até tem um meme que saiu aí agora, casa na Geórgia tanto, casa em North Carolina tanto, aí tipo uma casa caindo aos pedaços lá no norte, bem mais cara, tipo 500 mil, uma casa que já nem dá mais para habitar, é brincadeira, mas esse é o meme. Por causa disso, as casas lá são muito antigas e muito caras. Então a pessoa
peraí, tô trabalhando de casa? Peraí, eu vou trabalhar de casa então na Flórida, né? Que é um lugar que é calor, que é praticamente o ano inteiro. O custo de vida é muito mais barato, vou estar numa casa muito melhor, mais nova, vou ter outro estilo de vida totalmente diferente do que eu tenho aqui no norte. E ainda estou usufruindo de tudo que os Estados Unidos ainda, né, me oferece. Então, muita gente do norte vindo, muita gente também da Califórnia vindo para cá também, pelo mesmo motivo, o custo de vida aqui muito mais barato do que na Califórnia. Empresas se mudando também, eu até fiz um post esses dias no meu Instagram, onde tem muitas empresas vindo também para a Flórida, migrando, e aí com isso, né, os funcionários e tudo também estão migrando para cá. E isso que a gente nem está falando de imigração agora do Brasil para cá, porque por causa das fronteiras praticamente não tem ninguém viajando, quem está viajando está fazendo quarentena no México e tal, então a gente nem está falando desse tipo de imigração para os Estados Unidos. Mas esse é mais ou menos o porquê, né, desse sucesso todo aqui. E a oitava e última pergunta de hoje, né, para a gente tentar fazer um vídeo não tão longo, é a pessoa pergunta assim para mim, Dani, eu quero vender minha casa, eu tenho uma casa em Orlando e eu vi que o mercado está aquecido e eu quero vender minha casa. Eu tenho que estar aí para assinar, né, a escritura da casa? Ou para eu comprar a casa? Mas a pergunta que foi feita, na verdade, foi a pessoa estava querendo vender a casa. E não, vendi casas aqui, eu vendi esses dias, aí o proprietário veio, mas ele quis vir mesmo, porque ele queria, são coisas pessoais dele, que ele queria vir, ele fez a quarentena no México e veio para cá para finalizar a venda da casa, mas na verdade no final da assinatura ele até quase que ele já nem estava aqui mais, mas aí deu certo, a gente adiantou um pouquinho o fechamento, ele estava por aqui, ele já assinou por aqui. E uma outra casa que foi vendida a pessoa foi totalmente remoto, a pessoa estava no Brasil, a assinatura foi feita no cartório, aí no Brasil ainda tem, justamente eu escolhi essa Title Company que eles permitem que seja feito no cartório do Brasil, não precisa ser no consulado, porque antigamente a maioria das Title Companies daqui, elas exigiam que fosse no consulado quando fosse fazer remotamente, mas essa não, ela aceita a assinatura pelo cartório, por autenticidade ou por semelhança, tá? E eu sei que aí no Brasil existem os cartórios que vão, às vezes, na empresa da pessoa para colher assinatura. Às vezes a pessoa não precisa nem ir ao cartório, mas sim, dá para você comprar sem nem estar pisando aqui nos Estados Unidos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta, pode hoje ou fazer aqui no meu vídeo do YouTube ou no meu Instagram, fazer perguntas, e eu vou estar sempre anotando aqui para depois fazer um vídeo com essas perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like aqui embaixo, também de se inscrever no meu canal e de você poder compartilhar com teus amigos, né, familiares, para a gente estar podendo crescer aqui o canal. E eu muito obrigada mesmo por vocês estarem toda semana aqui assistindo os vídeos.